Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 44, dia 3 de setembro de 2023. A parábola do semeador. Lucas 8, 4, 15. E quando muita gente se ajuntou e vieram ter com ele de todas as cidades, ele falou por uma parábola. Um semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, alguns caíram à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. E alguns caíram sobre uma rocha, e assim que brotou, secou, porque não tinha umidade. E alguns caíram entre espinhos, e os espinhos brotaram com ela e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e brotou e deu fruto 100 vezes mais. E tendo dito estas coisas, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: que parábola pode ser esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros por parábolas, que vendo eles não podem ver, e ouvindo eles não podem não entender. Agora a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para que eles não creiam e sejam salvos. Eles estão na rocha, os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria. E esses não têm raiz, que por algum tempo creem e no tempo da tentação caem. E o que caiu entre os espinhos são aqueles que, quando ouvem, saem e são sufocados pelos cuidados e riquezas e prazeres desta vida, e não dão frutos com perfeição. Mas os que estão em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom, aguardam e dão fruto com perseverança. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para que eles não creiam e sejam salvos. Eles estão na rocha, os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria, e estes não têm raiz, que por algum tempo creem e no tempo da tentação caem. E o que caiu entre os espinhos são aqueles que, quando ouvem, saem e são sufocados pelos cuidados e riquezas e prazeres desta vida e não dão fruto com perfeição. Mas os que estão em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom, aguardam e dão fruto com perseverança. Lucas 8, 4, 15. A parábola do semeador, que está contida nestes versículos, é relatada com mais frequência do que qualquer parábola na Bíblia. É uma parábola de aplicação universal. As coisas que ela relata estão continuamente acontecendo em cada congregação para a qual o Evangelho é pregado. Os 4 tipos de corações que ele descreve podem ser encontrados em toda assembleia que ouve a palavra. Essas circunstâncias devem nos fazer sempre ler a parábola com um profundo senso de sua importância. Devemos dizer a nós mesmos, enquanto a lemos: isto me preocupa. Meu coração deve ser visto nesta parábola. Eu também estou aqui. A passagem em si requer pouca explicação. De fato, o significado de todo o quadro é tão completamente explicado por Nosso Senhor que nenhuma exposição do homem pode lançar muita luz adicional sobre ele. A parábola é eminentemente uma parábola de cautela, e cautela sobre um assunto muito importante: a maneira de ouvir a palavra de Deus. Era para ser um aviso aos apóstolos, para não esperar muito dos ouvintes. Era para ser um aviso a todos os ministros do Evangelho, para não procurar resultados muito grandes em seus sermões. Destinava-se, não menos importante, a ser um aviso para os ouvintes, para prestar atenção em como eles ouvem. A pregação é uma ordenança cujo valor nunca pode ser subestimado na Igreja de Cristo.
Mas nunca deve ser esquecido que não deve haver apenas boa pregação, mas boa audição. A primeira advertência que aprendemos com a parábola do semeador é tomar cuidado com o diabo quando ouvimos a palavra. Nosso Senhor nos diz que os corações de alguns ouvintes são como a beira do caminho. A semente do Evangelho é arrancada deles pelo diabo quase tão logo é semeada. Não afunda em suas consciências, não causa a menor importância em suas mentes. Aquele diabo malicioso, incansável em seus esforços para nos fazer mal, ele está sempre atento à nossa parada e buscando ocasião para destruir nossas almas. Mas em nenhum lugar talvez o diabo seja tão ativo como em uma congregação de ouvintes do Evangelho. Em nenhum lugar ele trabalha tanto para impedir o progresso do que é bom e para impedir que homens e mulheres sejam salvos. Dele vêm pensamentos errantes e imaginações errantes, mentes apáticas e memórias embotadas, olhos sonolentos e nervos inquietos, ouvidos cansados e atenção distraída. Em todas essas coisas, Satanás tem uma grande mão. As pessoas se perguntam de onde vem e se maravilham como acham os sermões tão maçantes e se lembram tão mal deles. Esquecem a parábola do semeador, esquecem o diabo. Tomemos cuidado para não sermos ouvintes à margem do caminho. Tomemos cuidado com o diabo, sempre o encontraremos na igreja. Ele nunca fica longe das ordenanças públicas. Vamos nos lembrar disso e estar em guarda. Calor e frio, chuva e neve são muitas vezes temidos pelos frequentadores da igreja e alegados como razões para não ir à igreja. Mas há um inimigo que eles devem temer mais do que todas essas coisas juntos. Esse inimigo é o diabo. A segunda advertência que aprendemos com a parábola do semeador é tomar cuidado para não descansar em meras impressões temporárias quando ouvimos a palavra. Nosso Senhor nos diz que o coração de alguns ouvintes é como um terreno pedregoso. A semente da palavra brota imediatamente assim que a ouvem e traz uma safra de impressões alegres e emoções prazerosas. Mas essas impressões, infelizmente, estão apenas na superfície. Não há trabalho profundo e permanente feito em suas almas. E, portanto, assim que o calor abrasador da tentação ou perseguição começa a ser sentido, o pouco de religião que eles pareciam ter alcançado murcha e desaparece. Os sentimentos, sem dúvidas, ocupam um cargo muito importante em nosso cristianismo pessoal. Sem eles, não pode haver religião salvadora. Esperança, alegria, paz, confiança, resignação, amor e medo são coisas que devem ser sentidas se realmente existem. Mas nunca se deve esquecer que existem afeições religiosas que são espúrias e falsas e que brotam de nada melhor do que a excitação carnal. É bem possível sentir grande prazer ou profundo alarme sobre a pregação do Evangelho e ainda ser totalmente destituído da graça de Deus. As lágrimas de alguns ouvintes de sermões e o deleite extravagante de outros não são marcas certas de conversão. Podemos ser admiradores calorosos de pregadores favoritos e ainda assim permanecer nada melhor do que ouvintes de solo pedregoso. Nada deve nos contentar, a não ser uma obra profunda, humilhante e automortificante do Espírito Santo. É uma união de coração com Cristo. A terceira advertência contida na parábola do semeador é tomar cuidado com os cuidados deste mundo. Nosso Senhor nos diz que os corações de muitos ouvintes da palavra são como terreno espinhoso. A semente da palavra, quando semeada sobre eles, é sufocada pela multidão de outras coisas pelas quais suas afeições são ocupadas.
Eles não têm nenhuma objeção às doutrinas e exigências do Evangelho. Eles até desejam acreditar e obedecê-los, mas eles permitem que as coisas terrenas tomem conta de suas mentes, que não deixam espaço para a palavra de Deus fazer seu trabalho. E daí segue-se que, por mais sermões que eles ouçam, eles parecem nada melhorados por ele. Um processo semanal de sufocamento da verdade acontece dentro deles. Eles não trazem frutos à perfeição. As coisas deste mundo formam um dos maiores perigos que cercam o caminho de um cristão. O dinheiro, os prazeres, os negócios diários do mundo são tantas armadilhas para pegar almas. Milhares de coisas que em si são inocentes tornam-se, quando seguidas em excesso, poucos melhores que venenos da alma e ajuda ao inferno. O pecado aberto não é a única coisa que arruína as almas. No meio de nossas famílias e na busca de nossos chamados legítimos, precisamos estar em guarda. A menos que observemos e oremos, essas coisas temporais podem nos roubar o céu e sufocar cada sermão que ouvimos. Podemos viver e morrer como ouvintes em terreno espinhoso. A última advertência contida na parábola do semeador é tomar cuidado para não se contentar com qualquer religião que não dê fruto em nossas vidas. Nosso Senhor nos diz que os corações daqueles que ouvem a palavra corretamente são como uma boa terra. A semente do Evangelho penetra profundamente em suas vontades e produz resultados práticos em sua fé e vida. Eles não apenas ouvem com prazer, mas agem com decisão. Eles se arrependem, eles acreditam, eles obedecem. Sempre tenhamos em mente que esta é a única religião que salva almas. A profissão externa do cristianismo e o uso formal das ordenanças e sacramentos da igreja nunca deram ao homem uma esperança sólida na vida ou paz na morte ou descanso no mundo além túmulo. Deve haver frutos do Espírito em nossos corações de vida, ou então o Evangelho pregado a nós em vão. Somente aqueles que produzem tais frutos serão encontrados à mão direita de Cristo no dia de sua aparição. Deixemos a parábola com um profundo senso do perigo e da responsabilidade de todos os ouvintes do Evangelho. Existem 4 maneiras pelas quais podemos ouvir e dessas 4, apenas uma está correta. Existem 3 tipos de ouvintes cujas almas estão em perigo iminente. Quantos desses 3 tipos podem ser encontrados em cada congregação? Apenas uma classe de ouvintes que é correta aos olhos de Deus. É o que somos. Pertencemos a esse? Finalmente, deixemos a parábola como uma lembrança solene do dever de todo pregador fiel de separar sua congregação e dar a cada classe sua porção. O pastor que sobe ao púlpito todos os domingos e se dirige à sua congregação como se pensasse que cada um iria para o céu, certamente não está cumprindo seu dever para com Deus ou o homem. Sua pregação é categoricamente contraditória à parábola do semeador. Amém e amém. Tem continuação. Senhor Jesus Cristo, dá-nos a tua bênção, a tua graça, da tua presença neste domingo. Ó Pai, manifesta o teu poder, a tua graça e o teu amor. Dá-nos o teu renovo, ó Pai. Aviva a tua obra, a começar em mim. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.